Vou lá com ele primeiro e depois a gente já comenta os dois juntos aqui, então. Vamos lá, Mendel, com o São Paulo até também. Não sei se vai chover, porque o Mendel costuma trazer chuva a esse horário. Então, até pra... lá, já tá ventando, ó. Então, até pra gente já liberar a galera de lá também, Mendel. Já tá ventando e já tá chovendo, Glaucia. Caem os primeiros pingos aqui. Eu do lado do Muro Vermelho, aqui do lado do São Paulo, falando do time que segue a preparação para a estreia no Campeonato Paulista, sábado contra o Santo André. O Thiago Carpini montando já a sua equipe para essa partida, já fazendo treinamentos de 11 contra 11, já encaixando os titulares para essa estreia. Ele que tem todos os jogadores à disposição, à exceção do Rodrigo Nestor, que passou por uma cirurgia no joelho esquerdo. Bom, ontem o Marcos Paulo se despediu do São Paulo. O São Paulo rescindiu o contrato com o atacante. O Marcos Paulo sofreu uma lesão, rompeu o ligamento cruzado do joelho esquerdo em setembro do ano passado, passou por uma cirurgia. Ele pertence ao Atlético de Madrid, está emprestado ao São Paulo estava emprestado até o fim do ano passado. São Paulo tinha uma possibilidade de manter o Marcos Paulo durante o tratamento depois dessa cirurgia. Mas em comum acordo com o Marcos Paulo, ele deixa o clube, está no Rio de Janeiro, se preparando para voltar ao Atlético de Madrid. São Paulo segue nessa preparação. O Marcos Paulo é o 13º jogador que deixa o São Paulo. São Paulo vai montando o elenco, também se preparando para a estreia do Carpini e a estreia no Campeonato Paulista sábado contra o Santo André. E amanhã apresenta o novo patrocinador e também o novo uniforme para a temporada, Glaucia. Muito bem, só antes de me despedir de vocês, Duda, o Renato Rodrigues até que puxou essa dúvida, não sei por que ele puxou essa questão, mas aí eu vou ter que passar para você. É banquinho, o que é para você ficar à mesma altura do Mendel nesse momento? O Renato trazendo aqui todo o trauma deste Sport Center à tona nesta dúvida. Eu sabia que ia surgir essa dúvida, viu, Glaucia? Porque fiquei um pouquinho mais alta do que o Mendel. É o nosso famoso praticável, tá aqui embaixo, né? Pra repórter não ficar muito mais baixa. Tô aqui da altura do Mendel pra igualar. Mas o Renato tá entregando o segredo, né? Não pode entregar o segredo, é a altura. É a mágica da televisão, não pode desfazer a mágica da televisão. Aqui é jornalismo verdade, minha gente. O menorzinho do programa também, então tá tranquilo. É a mágoa dele. Carpini. Aliás, os dois já se enfrentaram na final do Campeonato Paulista do ano passado, onde o Abel Ferreira levou a melhor em cima do Thiago Carpini, do modesto Água Santa, que chegou à decisão, eliminando o São Paulo, que agora é do Thiago Carpini, né? Então o Carpini está nos primeiros dias de trabalho, muita empolgação, o ambiente, o clima é muito bom, os jogadores receberam bem o Carpini, há uma sinergia no trabalho nos primeiros dias. Não podia ser diferente, mas uma sinergia em que os trabalhos são muito bem desenvolvidos. E a coletiva de apresentação ontem do Carpini foi uma coletiva muito serena, onde ele foi muito didático, né? Ele explicou muito bem a questão do posicionamento do Rames, explicou muito bem como é que pretende utilizar esse time do meio para frente, com o Luciano, com o Lucas, com o Ferreirinha, com o próprio Wellington Rato, que teve um desempenho muito bom. Falou muito da questão de como ele vê os adversários e como... Logo na primeira pergunta eu me lembro que foi algo do tipo assim, poxa, você está preparado para esse desafio, você tem esse tamanho todo para dirigir o São Paulo? E ele foi muito sereno, respondeu todas as perguntas de maneira muito tranquila, muito calma, muito didático, e aí essa questão ficou muito clara para quem acompanhou a entrevista coletiva, principalmente dele falando sobre o Santo André é o que eu penso no próximo momento, é uma estreia em casa, diante do torcedor, Supercopa naturalmente você caminha para o dia 4, então assim, foi uma entrevista muito boa, muito discreta, e mostrou, além dele ter falado que quer que o Muricy seja uma espécie de Tele para ele, então deu essa moral para o Muricy, que já tinha dado muita moral na entrevista quando o São Paulo contratou o Carpini. Então internamente o Carpini foi analisar, a entrevista foi analisada de maneira muito positiva e de que esse é o perfil de treinador que o São Paulo buscava. É claro que tudo vai reger em relação ao resultado. No Brasil é assim. Se o Carpini for mal no Paulista, for mal na primeira fase da Libertadores, claro que vai haver uma dúvida. Mas nesse primeiro momento, nessas primeiras análises, dos primeiros dias de trabalho, da entrevista coletiva, o Carpini deixa uma ótima sensação e dá aos diretores, dá à direção do São Paulo uma segurança muito grande para que ele desenvolva o seu trabalho, que começa contra o Santo André na estreia do Paulista e, claro, a expectativa toda contra o Palmeiras na Supercopa do Brasil. Bora te atualizar agora sobre o São Paulo e seu banco digital. Nicole, em que pé anda o SPFC Bank? Vocês me perguntaram
no programa do Nicola e eu repassei essa pergunta para uma pessoa importante do departamento de marketing. E ontem essa pessoa me contou que faltam pequenos detalhes burocráticos para a assinatura de um novo acordo com um parceiro diferente, só para resgatar. No início do ano passado, 2023, um ano atrás, São Paulo havia se acertado com o Logbank, que seria o parceiro de essa empresa, uma empresa de pagamentos eletrônicos, e ela que cuidaria de toda a estrutura do Banco Digital São Paulino. Só que durante todo o ano de 2023 foram vários os problemas que os sócios torcedores tiveram. Só 4.000 pessoas se cadastraram e o Tricolor nunca conseguiu lançar esse produto para torcedores comuns. Porque os problemas eram tantos para um universo menor de sócios torcedores que o São Paulo não se sentiu confortável. A opção foi de rescindir com o Logbank e encontrar um novo parceiro. Os dois termos estão sendo acertados de forma simultânea. A rescisão do contrato com o Logbank e o acordo, a assinatura de um vínculo com um novo parceiro que ainda não teve seu nome revelado. A tendência é que o São Paulo faça o anúncio dessas novidades nos próximos dias, lançando para sócios torcedores e também para torcedores comuns. A expectativa em relação à SPFC Bank é sobre uma possibilidade de faturamento muito grande, maior até do que de um patrocínio master. Al Nassr da Arábia Saudita estaria de olho em Arboleda. O colega aqui trouxe a informação, tá aí o tweet para vocês. E o Arboleda, claro, está negociando também a sua renovação de contrato com o São Paulo. Eu perguntei para umas pessoas, uns dirigentes do São Paulo, se o Al Nassr fez contato, se o clube, né, que detém contrato com o Arboleda, claro, teria que iniciar essa discussão, essa negociação e tal. No São Paulo me dizem que não chegou absolutamente nada do Al Nassr, nenhum tipo de consulta, nenhum tipo de comunicação, nada nesse sentido, e que, claro, o São Paulo confia na renovação de contrato do Arboleda. Nesse momento não está acontecendo nada, está tudo meio parado. Semana que vem, já com estaduais rolando, um dos empresários do Arboleda chega ao Brasil, chega do Equador ao Brasil, para discutir essa renovação de contrato. Nos bastidores de São Paulo, o papo é que não vai ser uma negociação assim muito tranquila, vai ser uma negociação que vai virar uma novelinha, né? Enfim, o Arboleda é um jogador que tem toda uma história no São Paulo, tem muito tempo de casa, é querido pela torcida. Já teve uma renovação de contrato que foi um pouco tumultuada, né? Vocês lembram? Eu trouxe aqui no canal essas informações. Ele fechou com mais de um empresário que, né, ofereceu ele no mercado, e aí na hora que ele renovou com o São Paulo tinha que pagar esses outros empresários. Foi um negócio meio enrolado assim, sabe? E aí acabou que saiu e tudo, e essa renovação saiu. Então o São Paulo entende que vai ser assim um pouco mais complicado também na questão econômica e tudo mais. As partes vão discutir cláusulas, então assim, vai ser uma negociação um pouco mais difícil, segundo me informam. Mas sem dúvida nenhuma, há um otimismo de que o São Paulo vai conseguir renovar o contrato com o seu zagueiro, com um dos seus principais jogadores aí do elenco de São Paulo, o Arboleda. Semana que vem começam a se intensificar as conversas, propostas, aquela coisa toda. Enquanto isso, não chegou nada do Al Nassr. Chegando, aí, né, o São Paulo vai ver qual que é a melhor solução, já que o Arboleda ainda tem contrato, né, até o final de 24. Então, se o Al Nassr quiser contratar, teria que pagar aquela coisa toda. E aí começa um outro tipo de negociação. Mas o que me garantem no São Paulo é que não há nada, não há contato, não houve até o presente momento contato do Al Nassr pelo Arboleda. Beleza? Bora mudar de assunto e falar sobre a chance de Arboleda ir jogar no Al Nassr, equipe da Arábia Saudita que tem, entre outras estrelas, Cristiano Ronaldo e Anderson Talisca. Essa informação foi trazida por um jornalista equatoriano chamado Eduardo Erazo Veloz. Eduardo Erazo Veloz. E o Eduardo, que é equatoriano como Arboleda, disse o seguinte em suas redes sociais, abre aspas: "Posso dizer que o clube do Cristiano Ronaldo está disposto a dar tudo de si pelo nosso Robert Arboleda." Esse jornalista completou afirmando que a proposta é de 3 anos de contrato, oferta milionária. Faria com que o Arboleda ficasse muito dinheiro. Mas, vale a lembrança, o Arboleda tem contrato com o São Paulo até 31 de dezembro. Então, para tirá-lo agora do tricolor, vai haver a necessidade de um acordo entre o Al Nassr e o São Paulo. O São Paulo já fez uma primeira proposta de renovação de contrato com o Arboleda, a oferta foi recusada. O São Paulo espera pela chegada do empresário dele ainda nessa semana para fazer uma segunda proposta. Negociação complicada, até porque o Arboleda tem 5 milhões de reais de dívida na praça. Entre essas dívidas, 1.200.000 com o agiota, outras dívidas são com empresários com quem ele rompeu o contrato.
situação meio caótica na vida do Arboleda, e a chance talvez de se mudar para a Arábia Saudita garantiria a independência financeira que alguém que já é veterano como ele já deveria ter, até porque ganha bastante dinheiro, na casa dos 500 mil por mês, mas ele ainda não conseguiu essa independência. Só para lembrar, o Al Nassr, time que tem o Cristiano Ronaldo, o Talisca e companhia limitada, já havia tentado a contratação de Gustavo Gomes na temporada passada. Na oportunidade, o Al Nassr chegou a oferecer os 30 milhões de dólares da multa rescisória. De forma inacreditável, Gustavo Gomes e Palmeiras disseram não para a proposta do clube saudita. Só para fechar sobre o São Paulo, queria contar para vocês que Marcos Paulo não é mais jogador do Tricolor, rescisão de contrato acertada nas últimas horas. Marcos Paulo estava terminando a recuperação de uma lesão de ligamento do joelho, foi devolvido ao Atlético de Madrid.